Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos aprender a conhecer o Senhor, entender quem Ele é, de maneira que, à medida que a gente vá caminhando, e a gente não precisa da plenitude do conhecimento, mas de entendimento para que a gente possa fazer essa jornada na perspectiva, não nossa, mas naquela que Deus quer que tenhamos, e assim possamos amadurecer e revelar seu nome neste mundo. Entendermos a salvação, compreendermos que é pela graça é fundamental, mas entendermos também a maneira como devemos agir, as nossas ações, as nossas reações são fundamentais, pois irão nos conduzir num processo de expressarmos nosso Deus e de revelarmos sua glória. Nós temos a vida de Jó este exemplo. Passa por tudo, tem umas atitudes que expressam maturidade e aquilo que ele respeitava, o seu Deus, honrava seu Deus. Mas ao final a gente vai ver essa história que termina de uma maneira que até então ele somente o conhecia de ouvir, mas ele tinha visto Deus face a face. Mas só de ouvir como Jó reagia. É a maneira que a gente precisa aprender a reagir e entender. Lá em Jó 1, versículo 20 e 22, logo depois de perder tudo, perder os filhos que morreram, perder as riquezas que tinha, tudo isso, o que Jó faz? Diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu ao Deus falta alguma. O que fazemos na nossa imaturidade? A mesma atitude de Jó? Não. Nós normalmente, quando as circunstâncias aparecem, que enfrentamos problema, que enfrentamos lutas e dificuldades, qual é a nossa reação? De murmurarmos, de reclamarmos contra Deus. Pelas perdas, pelos problemas, pelas lutas, pela questão da saúde que não vai bem, pela perda do emprego, nós lamentamos, nós choramos, nós reclamamos com Deus e perguntamos por quê. Mas qual foi a atitude de Jó? De respeito, de honra, de reconhecer que Deus não era responsável por aquilo. E isso que a gente precisa entender. E ele não sabia da metade da história que a gente conhece. O que a gente muitas vezes precisa entender, nós temos que amadurecer. Precisamos amadurecer, precisamos buscar o conhecimento do Senhor. Não podemos viver a reclamar, a murmurar, a lamentar as situações que vivemos. Mas, sabendo quem somos e o que recebemos de Deus, que é muito mais do que Jó sabia, nós devemos o quê? Fazer o quê? Devemos honrar e glorificar o Senhor. É a única maneira que temos de viver, mas isto é fruto da consciência de quem somos, não de religiosidade. Não se trata de sermos religiosos, mas de conhecermos a Deus, de compreendermos quem Ele é, de termos o entendimento sobre Sua vontade, sobre Sua salvação, sobre quem somos nele, sobre a maneira como devemos viver e o nosso papel neste mundo e o que significa andar de modo digno da vocação. Temos um chamado, um propósito e devemos cumprir, mas cumprir com entendimento, com discernimento. Não é sair por aí simplesmente papagaiando acerca do reino de Deus, mas é revelando o reino de Deus. Como filhos, expressando as virtudes de Deus, conscientes de que fomos tirados das trevas e transportados para o reino de Deus para proclamarmos, para vivermos, para revelarmos as suas virtudes. E isto irá fazer diferença. As circunstâncias são normais, fazem parte da vida. Como nós reagimos, isto não. Isto depende do conhecimento, do entendimento que nós temos. Se não conhecemos a Deus,
agiremos como qualquer pessoa neste mundo sem conhecimento de Deus e não honraremos e nem atribuiremos, como precisamos atribuir, a responsabilidade por tudo isso. Nós somos de Deus, pertencemos a Deus, devemos glorificar o seu nome, devemos honrar seu nome, devemos revelar sua glória, devemos encher a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Por isso, entender que nós somos um novo ser, uma nova criatura, feitos à imagem de Cristo, que recebemos da mente de Cristo. Temos um novo coração, que recebemos da natureza de Deus. Que nós estamos em Deus e Ele em nós. Que nosso papel no mundo é revelá-lo, andar neste mundo como Cristo, pois nós fomos capacitados para isso, para que, rejeitando as paixões humanas, possamos viver como seu Filho, como Cristo, expressando, revelando e apresentando o nosso Deus às pessoas. É este entendimento que a gente precisa ter. Somos de Deus e para a sua glória. E Ele nos oferece vida. Ele nos dá da sua vida. Ele compartilha conosco da sua vida. Para honrar o seu nome, nós devemos nos submeter como Cristo, oferecendo as nossas vidas para que a sua vontade se cumpra não só nas nossas vidas, mas através das nossas vidas, alcançando as pessoas e revelando o reino de Deus, pois somos sal nessa terra e luz no mundo. Por isso, depois de passarmos por tudo ou por todas as situações que venhamos a enfrentar, não podemos pecar. Não podemos murmurar e nem reclamar, mas expressarmos um coração grato diante de nosso Deus. Que a gente possa amadurecer, crescer e viver na plenitude da vontade do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.